Olá meu amigo, olá minha amiga, meu nome é Vicelmo Alencar. Nesse canal a gente trata sobre cálculos trabalhistas, sobre verbas previdenciárias, sobre sistema PJ-Calc. E nesse vídeo eu quero tratar com você exatamente sobre contribuição social, sobre o INSS, o cálculo do INSS e alguns reflexos dele nas verbas trabalhistas e no sistema PJ-Calc. Ok? Vou compartilhar minha tela aqui com você para a gente já dar prosseguimento. Pois bem, eu estou aqui com uma planilhazinha aqui do Excel, né, do Google Sheets, na verdade, né, em que eu tenho, né, aquela fórmula antiga, né, que a gente tinha de calcular a contribuição previdenciária antes da última reforma previdenciária. Como era que funcionava? Por exemplo, se o empregado recebesse R$2.000 por mês, e se fosse um valor 100%, né, de natureza salarial, sobre o qual incide a contribuição previdenciária, esses 2.000 a gente viria aqui em qual dessas faixas ele se encaixa, né? Então ele se encaixaria aqui na segunda faixa, aqui 2.000, e aí daria exatamente isso aqui, ó, R$180, que é 9% de 2.000, né? Aqui são as alíquotas desse período aqui dessa tabela, tá? Agora, né, recentemente, depois da última alteração, nós passamos a ter uma forma um pouquinho diferente, que é a tabela progressiva, né? Similar àquela tabela do imposto de renda. Então, nesse mesmo caso do empregado que recebe 2.000, ele, na primeira faixa aqui, ó, ele ultrapassa a primeira faixa aqui, ó, que o valor máximo aqui é 1.302. Então, você vai calcular 7,5% sobre 1.302, né? Ou seja, sobre a faixa inteira, né? Na segunda faixa, ele vai ficar aqui no meio, ó, né? Ele vai ficar aqui 2.000 menos 1.302, ele vai ficar aqui dessa faixa aqui, só vai incidir R$698, né? Então, se você pegar aqui 2.000 menos 1.302, vai dar 698, você vai aplicar 9%, que vai dar 62,82. Enquanto na primeira faixa, como ele incidiu sobre 1.302, vai dar 97,65. Então, você soma os dois valores, dá 160,47. Esse aqui é o valor que ele vai contribuir, sobre o valor que ele vai pagar mesmo, né? Aqui já é o valor da contribuição previdenciária, né? Que representa 8,02% sobre esse valor aqui de 2.000. E é esse percentual aqui, 8,02%, que aparece lá no PJ-Calc, né? Então o PJ-Calc já está adequado a essa forma de cálculo, né? Então eu queria mostrar isso aqui para você, mas também para chamar atenção para você, para essa questão aqui do teto, né? A gente vê aqui, ó, que o máximo, né, aqui na quarta faixa é 7.507. Então, a pessoa que ganha, por exemplo, 7.507,49, ela paga um valor X de contribuição previdenciária, observando essa regra aqui que eu mostrei para você. E se a pessoa que recebe R$12.000, ela vai pagar o mesmo valor dessa pessoa que ganha 7.507, porque tem um teto. Então, bateu no teto ali, não passa, ele só paga até ali. Então, mesmo que ele ganhe 10.000, 11.000, 12.000, ele vai pagar sempre o mesmo valor. Pois bem, feitas essas considerações, qual o reflexo disso no cálculo trabalhista? Eu vou colocar aqui o PJ-Calc aqui na tela. Ó. Eu tenho um cálculo aqui, tá? Que eu calculei uma verba bastante simples aqui, um adicional de insalubridade, né? Sobre a qual aqui, ó, tem contribuição previdenciária. Está marcada aqui a contribuição previdenciária, tá? Aqui, se você for considerar que o empregado, ele já recolheu pelo teto durante todo o contrato de trabalho dele, ele, por exemplo, é um empregado aí da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de uma grande empresa, né, de uma multinacional, que ele ganha mais do que isso, ele já recolheu, né, durante toda a sua vida pelo teto, né, pelo máximo. Então, se houver uma condenação e há incidência de contribuição previdenciária e é referente a esse mesmo período dele, do contrato de trabalho dele, ele não tem por que mais pagar a contribuição previdenciária, porque ele já paga pelo teto. Então, como é que funciona isso? Você pode vir aqui, ó, na parte de contribuição social e desmarcar aqui, ó, apurar segurado, tá? Quando você desmarca isso aqui que você salva, você precisa vir também aqui, ó, em correção, juros e multa, e desmarcar essa opção aqui, ó, base de cálculo de desmarcar não, ela vem marcada assim, ó, verba menos contribuição social. Por quê? Por padrão, o PJ-Calc ele calcula os juros de mora, né, vamos dizer que dê 20% de juros de mora no cálculo trabalhista. Aquele juro de mora, ele é calculado sobre o valor atualizado,
né? Então você vai pegar o valor com a correção monetária, né? E vai aplicar o juro sobre aquele valor, né? O juro desde o ajuizamento, por exemplo, a Selic, tá? Mas aí ele vai deduzir, antes de ele aplicar esse juro, ele deduz a cota parte do empregado, deduz exatamente esse valor aqui, que o empregado pagaria nesse caso aqui, ó, R$160. Quem vai pagar isso daqui é o reclamante, é o empregado. Então, isso aqui vai ser abatido da conta, né? E o juro de mora não é sobre o valor das verbas integrais, é o valor das verbas menos essa parcela do empregado, tá? Então, você precisa botar aqui verbas quando você exclui lá, porque a base de cálculos vai mudar. Não existe mais a contribuição previdenciária do reclamante. É tanto que se você deixar marcado isso daqui, ó, e salvar, quando você for liquidar, você vê aqui operações para liquidar, vai dar esse errinho aqui, ó, dizendo exatamente isso, que não, você tem que alterar a base de cálculo aqui dos juros de mora, tá? Então eu entrei aqui, ó, correção, juros e multa, tá? Dados específicos e marquei a opção verbas aqui, tá? Então, qual a diferença, né, de um cálculo para outro, né? Um cálculo que tem a base, que tem contribuição do reclamante, né, a contribuição previdenciária do reclamante, e um que não tem. Eu vou mostrar para você aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Pronto, encontrei aqui. Vejam o que eu tenho aqui, ó. Exatamente dois cálculos em que tem a contribuição previdenciária, a dedução da contribuição previdenciária do empregado, tá? Opa, aqui, ó, deu R$21, tá? E outro, né? O outro cálculo aqui, ó, não tem a dedução dele, tá? Eu desmarquei aquela opção lá, tá? Então você pode ver aqui que é o mesmo cálculo, o valor do reclamante aqui, ó, no primeiro cálculo, tá? Deu 282,43, 12 centavos de juros. No segundo, deu 11, tá? Eu vou colocar aqui um cálculo, eu vou imprimir novamente esse cálculo aqui para a gente ver melhor. Vamos entrar aqui, operações, liquidar, vamos imprimir aqui, ó. Deixa eu só excluir uma alteração que eu tinha feito aqui, não já estava certo. Vamos lá, então operações, imprimir. Então, nesse caso aqui, ó, não tem a contribuição previdenciária do reclamante, não está descontando a contribuição previdenciária que ficaria aqui desse lado, tá? Agora eu vou voltar aqui no PJ Calc e vou marcar que vai haver contribuição previdenciária. Ó, apurar segurado aqui na parte da Previdência, vou voltar aqui em correção, juros e multa, e vou marcar aqui, ó, que vai ser a verba menos a contribuição social, que isso daqui é a marcação padrão, né, que vem no sistema. Então eu vou liquidar aqui e vamos imprimir para a gente comparar com o outro, né, para a gente ver quando tem e quando não tem a dedução. O que eu estou querendo dizer para você aqui, na verdade? Esse daqui, nesse caso aqui, teve a dedução de R$449. O que eu estou querendo mostrar para você aqui? É que quando a gente faz essa alteração, né, a gente marca lá que o empregado já contribuiu, né, não é só o reclamado que vai, vamos dizer assim, que vai ter uma alteração no valor que ele vai pagar, né? Não é só o valor do recolhimento da contribuição previdenciária. O reclamante também vai receber mais por dois motivos, né? Se a gente ver aqui, ó, o cálculo com a dedução deu para o reclamante receber 6.086 e sem a dedução aqui, ó, ele vai receber 6.540,70 centavos, tá? Nós temos uma diferença aqui também, ó, nos juros de mora, tá? Ele, no caso de não haver o desconto, ele vai receber R$73, e no outro caso, em que tem o desconto, né, da contribuição previdenciária, ele vai receber R$68. Então, há uma diferença nos juros de mora, exatamente porque nós mexemos na base de cálculo dos juros de mora, né? Os juros de mora, eles são calculados o quê? Sobre o valor atualizado das verbas com a correção monetária, né? Sobre aquele valor atualizado é aplicado a alíquota dos juros de mora, tá? E nesse caso aqui,
quando tem a dedução, a dedução, a base de cálculo é o valor das verbas menos a contribuição previdenciária. Se você não tem contribuição previdenciária do reclamante, não tem essa dedução. Então ele ganha dos dois lados. Ele deixa de pagar a alíquota dele e ele recebe um pouquinho mais de juros de mora. Tá? Então isso é bem interessante, né? E a parte do reclamado, né? O que é que muda aqui de um cálculo para o outro, né? Nesse cálculo aqui, em que houve o desconto, o reclamado vai pagar a 8.158. E no caso em que não houve, né, ele vai pagar 8.142. Então dá uma diferença pequena, né? Mas ele paga mais quando há a dedução da contribuição previdenciária. Então é meio que um ganha-ganha, é bom para todo mundo, né? O reclamado iria pagar aqui 8.158, ele vai pagar somente 8.142, né? E o reclamante que ia receber aqui 6.086, ele vai receber aqui quase R$500 a mais, né? 400 e poucos reais a mais em razão dessa alteração. Então isso é algo importante, né, que se você puder comprovar no cálculo, puder realizar essa alteração no cálculo, né, você vai fazer com que seu cliente receba um pouquinho mais aí, uns trocadinhos a mais, e isso faz diferença. Né? Espero que eu tenha sido claro aí para você, que tenha te ajudado, esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se você gostou, compartilha aí nas suas redes sociais, dê um joinha aí e um grande abraço para você. Tchau, tchau.